Boa tarde. A gente é da Mint, empresa do BTG Pactual. A gente veio aqui contar para vocês um pouquinho sobre a tecnologia blockchain, criptomoedas e as diferentes funcionalidades no mercado financeiro em diferentes segmentos. Eu sou o Lucas Osório, sou responsável pela área de research, também estou na área de produtos da Mint. Bom, pessoal, eu sou o Lucas Jorge, eu trabalho na mesa de cripto do BTG, então uma área um pouco mais voltada para trading mesmo e um pouquinho de research by side também. Também toco lá na Mint o nosso Morning Call Cripto, então meio que um espaço semanal que a gente tem para interagir com o nosso público e também para trazer todas as principais novidades dentro desse ecossistema. Acho que antes da gente começar aqui, primeiro, está todo mundo ouvindo bem? Está boa altura? Se a gente fale um pouco mais alto, dá uma gritada, tranquilo. Beleza. Levanta a mão aqui quem sabe o que é cripto. Bom, beleza. Alguém está disposto a explicar inicialmente o que é? Alguém quer explicar? Não? Tranquilo. É que todo mundo já conhece, né? Então, bom, beleza. Vamos lá então, pessoal. Acho que a ideia de trazer essa apresentação para vocês, e aí se der tempo também uma demo, que eu queria mostrar para vocês um pouco maior como funciona esse ecossistema, é de realmente tentar explicar de uma forma um pouco mais clara como esse ecossistema como um todo funciona e por que que a gente acredita que todo esse conjunto de novas tecnologias podem ser realmente responsáveis por construir os novos trilhos do sistema financeiro. Ou até mesmo como todo esse conjunto de arquiteturas e também junto com tecnologias podem ser responsáveis por impulsionar todo o funcionamento dessa máquina que a gente já vem rodando hoje. Vamos lá? Ó, deixa que eu vou cuidar de vocês. Então, acho que primeiro, o que é cripto? Pode ver. Pensando um pouco mais assim, em timeline que a gente tem lançamento do Bitcoin, resposta à crise de 2008, evolução para redes com contratos inteligentes. Então, assim, explicando um pouco mais o que eu vou passar para vocês, aplicações do Web3, nossa trajetória, tanto enquanto BTG quanto enquanto Mint, dentro desse ecossistema e um pouco mais sobre as CBDCs, as moedas digitais emitidas por bancos centrais. Então, acho que começando com o Bitcoin lá em 2008, acho que não tem, na verdade, uma outra forma da gente começar falando de cripto sem falar do Bitcoin lá em 2008. O Bitcoin surgiu em 2008 como uma resposta a tudo que estava acontecendo no sistema financeiro tradicional, principalmente quando a gente olha para a crise do subprime lá em 2008. O Bitcoin não é uma coisa relativamente nova, não é uma coisa inédita. O Bitcoin ele é, na verdade, um conjunto de várias tecnologias e de várias aplicações que foram construídas dentro desse âmbito de criptografia e combinaram realmente um produto melhor, um produto que realmente funciona e que realmente, pela primeira vez, é totalmente descentralizado. Então, lá em 2008, Satoshi Nakamoto, um cara que a gente não sabe quem é, existe especulação de vários nomes, e existe também um cara lá nos Estados Unidos que chama Adrian Satoshi Nakamoto, e no final das contas ele não é o Satoshi mesmo, ou ninguém conseguiu provar que é ele, mas ele foi o responsável por publicar uma ideia, realmente ali um white paper, um papel descrevendo como isso ia funcionar e afirmando também que seria possível colocar tudo isso de pé. Então, basicamente, o que ele fez foi introduzir um sistema que ele chamava de Chain of Blocks, que hoje a gente chama de blockchain, que é realmente, pensando de uma forma um pouco mais simples, é uma tecnologia de ledger distribuído. Então, o que é isso no final das contas? É como se a gente tivesse um sistema de registros completamente distribuídos e a prova de falha e a prova de possíveis hacks, para você não conseguir alterar isso. Eu imagino que esse deva ser um tema um pouco complexo e até mesmo confuso para algumas pessoas, então eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples, com um exemplo que eu gosto bastante, que eu já ouvi algumas vezes no mercado também, e que para mim faz muito sentido. Quando a gente pensa em blockchain e nesse sistema de registro distribuído, eu acho que é legal a gente usar o exemplo do Monopoly. Todo mundo aqui já jogou Monopoly, banco imobiliário. Quando você está jogando banco imobiliário com outras pessoas, você tem o banco. E se você ganha algum dinheiro no short or have, alguma coisa nesse sentido, você ganha o dinheiro do banco e se você precisa pagar algumas coisas, você também paga para o banco ou para os outros jogadores da partida. Quando a gente pensa nesse ambiente blockchain, a gente pode usar essa analogia do Monopoly, só que dessa vez a gente não tem dinheiro. Todo mundo tem um papelzinho e todo mundo, a cada rodada, vai anotando os movimentos dos jogadores dentro desse jogo.
Então, eu andei 3 casas, tive que pagar X para outra pessoa. Dessa forma, todo mundo tem um bloquinho, um papel, com todos os registros que aconteceram ao longo da rodada, e no final dela, a gente pode validar entre as pessoas para entender um pouco melhor qual que é o saldo final de cada um ao final da rodada. Quando a gente pensa em blockchain, é relativamente assim. A gente tem esse papel dos validadores que rodam esses nós, e por sua vez tem realmente ali todo o conjunto, né? Tem todo o conjunto de transações que já aconteceu dentro desse ambiente, e eles entre si se conversam e acabam sendo responsáveis por validar que todas essas transações fazem sentido e que o usuário que enviou o saldo inicialmente, ele realmente tinha aquele dinheiro para enviar. Então, dessa forma, você consegue evitar muito essa questão de gasto duplo também, que é você realmente ter, sei lá, 10 reais na conta e conseguir enviar 2 vezes os mesmos 10 reais. Em cripto isso não é possível, principalmente porque todo mundo tem o controle desse livro de registros, pensando um pouco mais, talvez até mesmo, com uma grande contabilidade dessa rede, então isso pode ser também facilmente verificável, porque é uma rede pública. Pode mandar. E aí, um pouco depois do Bitcoin, também se espelhando um pouco mais nesse conjunto de tecnologias que a gente viu surgir, com a nomeação também da tecnologia blockchain, tem esse cara, o Vitalik Buterin, que é realmente um dos maiores gênios para parar para pensar, e acho que dentro do ambiente cripto talvez seja o maior que a gente conhece, que ninguém conhece, sabe quem é o Satoshi de verdade. Esse cara lá em 2013, ele já tinha interagido bastante com o Bitcoin, já escrevia para um portal de notícias, que era o Bitcoin Magazine na época, já falava muito sobre Bitcoin, só que para ele precisava de um pouco mais. Não era suficiente só a gente ter um novo sistema que você consegue simplesmente transacionar e armazenar valor. Ele cria outras aplicações. E aí, em 2013, junto com um conjunto de vários outros caras, mas ele é o principal dentro dessa narrativa, ele começou a idealizar uma nova infraestrutura baseada também na tecnologia blockchain. Só que ele queria uma infraestrutura que tivesse um poder muito maior, principalmente para você conseguir construir aplicações em cima dela. Então, quando a gente pensa no Bitcoin, muita gente acaba falando que é o dinheiro da internet, etc. Provavelmente vocês já ouviram falar isso. Só que quando a gente pensa em Ethereum, em termos de infraestrutura, não é o dinheiro da internet, é a internet do dinheiro. Quando a gente pensa na Ethereum e a forma que ele conseguiu construir isso, através da utilização de contratos inteligentes, que eu vou explicar para vocês, é uma infraestrutura que você pode rodar basicamente todas as aplicações do mundo, seja uma rede social, um aplicativo de banco, uma infraestrutura bancária como um todo, rodar em cima da Ethereum e, através de contratos inteligentes, conseguir provar todas essas coisas e automatizar todos esses processos. Então, é uma nova infraestrutura que vem também muito forte para a nova fase da internet, que é uma coisa que a gente também vai discutir com vocês. Então, através do Ethereum, você consegue criar várias aplicações, principalmente no setor de finanças centralizadas. Você consegue fazer emissão dos NFTs, aquelas fotinhas de perfil de macaco, inclusive o Neymar colocou no perfil das redes sociais. Você consegue fazer a tokenização de ativos, então você levar ativos do mundo real para um ambiente blockchain, até dando um exemplo para vocês. Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em registro de imóveis, você tem todo aquele trâmite, ir no cartório, levar a escritura, passar a escritura para o nome de outra pessoa. Tudo isso pode ser tokenizado, tudo isso pode ser levado para o ambiente blockchain e, através disso, você obter muito mais segurança, agilidade, transparência e também redução de custo em todo esse processo. Além disso, através dessa utilização também, e a Ethereum teve um papel principalmente muito importante nessa parte de registros e também de rastreamento de cadeia de suprimentos, principalmente por conta da utilização da tecnologia IVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Então é como se a Ethereum realmente fosse um supercomputador distribuído entre várias pessoas, capaz de processar qualquer tipo de cálculo matemático, digamos assim. E aí, falando de smart contract, porque essa estrutura realmente é muito importante, a gente basicamente tem um contrato tradicional. Só que, diferentemente de um contrato tradicional, você precisa de alguém para autenticar esse contrato, para realmente provar e até mesmo ser uma testemunha de tudo isso, os contratos inteligentes, eles são realmente pautados em código. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eles são pautados em códigos, eles podem ser automaticamente executados caso as duas condições sejam satisfeitas. Na verdade, todas as condições sejam satisfeitas.
E um bom exemplo para isso é, até mesmo pensando em finanças centralizadas, o que a gente tem de swap e troca de ativos. Tá? Por exemplo, existem vários tokens dentro da rede Ethereum, um deles é USDC, uma stablecoin, como se fosse uma representação do dólar dentro do ambiente blockchain. E tem também o token Ether, que é o token nativo da rede Ethereum. Vamos supor que eu tenho um Ether e o Lucas tem 100 unidades de USDC. Eu não conheço o Lucas, mas eu gostaria de trocar o meu Ether por 100 unidades de USDC. Vocês concordam comigo, por mais que a gente utilize toda essa arquitetura transparente, etc., se eu enviar o meu Ether para ele, eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai me enviar a mesma quantidade em dólar durante esse processo de venda, certo? É a mesma coisa que você vender alguma coisa pela internet, mandar por correio para o cara e ele esperar que ele vai, de boa vontade, realmente transferir o dinheiro para sua conta bancária. Quando a gente coloca os contratos inteligentes no meio dessa jogada, e a gente tem várias plataformas que usam um pouco dessa infraestrutura, óbvio, de uma forma muito mais sofisticada, a gente utiliza um contrato inteligente para garantir que nenhum dos dois vai correr o risco de contraparte. Então, a partir do momento que o contrato inteligente recebe o meu depósito de um Ether e as 100 unidades de USDC dele, ele é executado automaticamente. Então, eu recebo o dólar, ele recebe o Ether, os dois ficam felizes e ninguém sofreu com isso. Deu tudo certo, todo mundo realmente conseguiu sair feliz dessa negociação. Então, o contrato auto-executável elimina a necessidade de intermediários, você não vai precisar transferir para uma outra pessoa que conhece ele e aumentar o custo e também o tempo que você demoraria em todo esse processo. Você possibilita um ganho muito grande de eficiência também por conta disso e elimina esse risco de contraparte que eu acabei de mencionar com vocês. E aí, pensando em tudo isso e pensando também em vários conceitos que a gente tem hoje, e vocês com certeza viram muito disso, talvez não muito para a Web 1, vocês estão conseguindo ler? Aqui está ok? A gente consegue dividir a internet da forma que a gente conhece hoje em 3 partes históricas que são muito importantes. Primeiro, a Web 1. Tá? Isso muito lá de trás, pensando principalmente quando tinha internet de escada. Alguém aqui já teve internet de escada em casa? Era ruim, né? Era uma merda. E eu não sei se você... Nada funcionava da forma como que a gente conhece hoje, né? Era completamente diferente. E aí eu não sei se você vai lembrar, mas naquela época, quando você olhava para a internet, era muito mais realmente consumo de conteúdo. Você inicialmente tinha uma rede social. Demorou um pouco para surgir essas coisas, mas depois a gente teve o Orkut. Mas lá atrás, você não tinha isso. Então era basicamente uma infraestrutura, você acessava através da internet de casa, essas coisas, você consumia os dados. Fica a leitura, consumia os conteúdos. Com a Web 2, a dinâmica mudou um pouco. A gente começou a ter a introdução dessas redes sociais, dessas plataformas de conteúdo, e eu acho que essa parte de conteúdo é muito interessante para a gente entender realmente como tudo isso funciona. A gente começou a ter a introdução dessas coisas. Então, além da leitura, você também consegue escrever. E a partir do momento que você consegue escrever, você também consegue produzir conteúdo e você consegue interagir com esse conteúdo. Então, quando a gente pensa em Web 2, é muito mais uma web interativa, enquanto a Web 1 era uma web estática, tá, pessoal? Então, quando a gente olha para essas coisas, o principal disso daqui é que na Web 2 você conseguia produzir conteúdo. Ah, mas tá bom. Qual que é a diferença de tudo isso em relação ao Web 3? Por que as pessoas estão falando tanto disso e por que isso é revolucionário, digamos assim? Quando a gente olha para a Web 3, a gente tem uma junção da Web 2 com alguns conceitos que foram introduzidos pela tecnologia blockchain. E o principal deles é toda essa questão de ownership, de você realmente ter o direito de propriedade. Você realmente ser o dono, como, por exemplo, de uma base de seguidores que você tem em uma rede social. Ou até mesmo de um item que você tem em um jogo. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Alguém aqui joga ou já jogou Counter-Strike? Beleza. Vocês sabem que no Counter-Strike tem as skins das armas, certo? E as pessoas, inclusive, negociam esses itens dentro do jogo ou até mesmo em outros marketplaces. Se você tem uma conta hoje no Counter-Strike que por conta dessas skins, desses itens digitais, vale $1 milhão e eles simplesmente decidem banir a sua conta, você concorda comigo que esses dados não são mais seus? Esses itens não são mais seus? A Web3 vem para mudar isso, se ancorando em toda essa parte de tecnologia blockchain. Então, quando a gente olha para esses itens, fazendo uma analogia com o que a gente já tem hoje no mercado, eles são nada mais, nada menos do que NFTs.
são nada mais nada menos que esses tokens não fungíveis de verdade. Então, a partir do momento que você é o detentor desses tokens, que eles estão na sua carteira de cripto, representados ali, você consegue verificar isso facilmente, você é o dono daquilo. Independentemente de você estar no jogo ou não, eles estão na sua carteira. Então, pela primeira vez com a Web3, você começa a realmente dar esse direito à propriedade para o usuário, para o cara que está produzindo conteúdo, para o cara que tem uma base de seguidores na rede social. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse ambiente Web3, se você conecta a sua carteira dentro de uma rede social, e isso acaba sendo ali a sua nova identificação, não vai ser mais, muito provavelmente não vai ser mais e-mail e senha ou login com Google ou outra rede social. De um momento que você conectou a sua carteira e você migra para outra rede social, as pessoas não estão seguindo o seu perfil simplesmente criado naquela rede social. Elas estão seguindo a sua carteira. Então, a Web3 também possibilita que criadores de conteúdo e essas pessoas que acompanham os criadores de conteúdo consigam ter uma forma mais sincera realmente de interação e de seguir realmente esses caras. Hoje você segue um perfil no Instagram, você tem que seguir o mesmo perfil. Tem que achar o perfil do cara no Facebook, achar o perfil do cara no Twitter. Dá para simplificar isso. Você seguir uma única coisa e que é, de certa forma, uma prova de censura. Porque você sempre está seguindo o interesse do cara. Você está seguindo sempre a identidade digital dele. Então isso é muito importante. E é realmente uma coisa muito forte, é uma narrativa muito forte. A gente tem visto já várias empresas tentando ingressar de uma certa forma na Web3. E muito provavelmente a gente vai ver isso se desenvolver em um pace muito rápido nos próximos anos. Principalmente por conta de toda essa série de escândalos que a gente já teve, envolvendo Facebook, algoritmo do Facebook, exposição de privacidade. Então tudo muda quando a gente coloca a tecnologia blockchain na jogada. Bom, e aí a pergunta, como que você armazena tudo isso? Como que você garante que você tem o direito de propriedade sobre, sejam os ativos digitais, dados, etc. E aí que entram as carteiras digitais. As wallets, elas são uma evolução que a gente vê como foi mudando o seu login nas diferentes fases da internet. Então, na Web 1, você tinha que criar um usuário e uma senha para cada aplicação que você quisesse interagir na internet. Um usuário e uma senha para o Facebook, para o Twitter, para o Rappi, etc. Na Web 2, isso já foi centralizado em contas principais, como a sua conta do Gmail, a sua conta do Facebook, e aí com ela você pode linkar nessas diferentes aplicações e não precisa mais criar tantos usuários e senhas que acaba confundindo todo mundo. O que acontece? Tem esse grande problema dos dados, também que é muito importante, tem ganhado cada vez mais relevância. Essas empresas, elas acabam centralizando os dados das pessoas nelas e elas têm o controle desses dados, que acabam sendo usados para direcionamento de marketing, campanha política, etc. Na nova versão da internet, na Web3, a gente usa essas carteiras digitais, que elas são como uma extensão do seu browser, onde você armazena os seus ativos digitais, seja um NFT, seja um token, sejam os seus dados, e com ela você conecta nessas diferentes aplicações e interage com todas essas aplicações usando apenas uma carteira digital. Isso tem um poder muito revolucionário de você custodiar os seus ativos. Então agora você tem um real controle sobre eles. Qual que é o impacto disso? Por exemplo, questão de dados, que é um assunto que vem tendo cada vez mais relevância. A partir do momento que os seus dados são centralizados na sua carteira digital e só você tem o acesso e controle dela, você decide o que você faz com esses dados. Então, se você quiser manter esses dados para você e ter um maior nível de privacidade, você tem essa opção. Se você quiser não se importar com vender esses dados para que empresas façam marketing direcionado para você, que surgiram coisas para comprar no Instagram, etc., você pode vender esses dados e monetizar esses dados. Algo que já é feito, mas quem ganha pelos dados de vocês não são vocês. São as grandes empresas que têm o controle e o poder desses dados. Então agora você consegue centralizar tudo isso na mão do indivíduo e dar mais liberdade individual para você decidir o que você quer que seja feito, o que você permite que seja feito com esses dados. Até um ponto que é bem importante aqui, galera, só fazendo breve parênteses,
Alguém aqui utiliza o navegador Brave? Legal que a galera que utiliza o Brave já levanta a mão sorrindo. Então vocês sabem o que eu quero dizer agora. No Brave, quando você usa o Chrome ou outros navegadores sem adblock, você entra no YouTube, você não tem o YouTube Premium, você assiste o quê? 50 propagandas por vídeo de 10 minutos? Mais ou menos isso. E não recebe nada por isso. Quem está recebendo é a plataforma. Você está assistindo e às vezes você até, sem perceber, responde uma pesquisa de uma dessas empresas que estão anunciando nessas plataformas. O Brave já é um navegador muito mais dedicado para essa nova fase da internet que ele está comentando. O Brave tem até uma carteira própria. E aí, pensando nisso, beleza, você tem algumas opções dentro do Brave, porque você tem a sua liberdade individual nesse sentido. Então, hoje eu quero assistir propaganda, eu já acordei com uma baita vontade de assistir propaganda, você vai ser remunerado por isso. Só que se você não quiser assistir nenhuma propaganda, você seleciona uma opção no navegador e não assiste nenhuma propaganda. É como se tivesse um adblock nativo. Então, se você assiste, você recebe frações de uma criptomoeda própria deles, mas se você não assiste, você não recebe nada, mas também não é interrompido. Então, o usuário realmente tem poder na empresa. Que é o poder dessa desintermediação. Então, você pode até controlar quantas propagandas autoriza me mostrarem por hora. E aí, ao invés da empresa que está ali, o Chrome, por exemplo, ganhar por essas propagandas, você que ganha. Porque você que está gerando valor para a marca que está fazendo a propaganda e te atingindo. Pode falar. Óbvio que no Brave não pode esquecer de fazer o backup da carteira que foi formatada no computador. Exato. Esse é um dos pontos aí em relação a realmente experiência de usuário dentro desse ambiente Web3. Está gostando bastante, principalmente com toda essa questão de account abstraction, mas talvez isso fique para uma próxima palestra. E como funcionaria a recomendação também? De um algoritmo para recomendar o que você gosta e se você pode não disponibilizar os seus dados? Então, aí se você escolher não disponibilizar esses dados, as recomendações vão ficar menos precisas para o que você gosta. Porque o algoritmo não vai entender tanto o que você gosta, o que você curte, o que você passa mais tempo vendo. Então vai acabar sendo um conteúdo mais aleatório. Por isso que muita gente pode optar, e imagino que vai optar, por compartilhar os dados. Que ela quer ver ali os vídeos no Reels, que ela tem mais interesse, que entretém mais ela, e etc. Então tem esse trade-off entre você compartilhar e não compartilhar. Mas a experiência é realmente completamente diferente. Você usa uma conta, eu uso o navegador do Chrome, por exemplo, assistindo vídeo no YouTube, mesmo sem conectar uma conta, faz a mesma coisa no Brave, o algoritmo é completamente diferente. Ele mal funciona, digamos assim. Bom, aqui é só um exemplo para as pessoas que ainda não conhecem, não sabem como funciona uma carteira digital. Essa plataforma do OpenSea é um pouco ruim, mas é um marketplace de NFTs, aqui está numa galeria. Basicamente, você quer interagir com ele, você quer comprar um NFT, você quer anunciar alguma coisa para vender, você vai entrar, aí que vai ter tipo minha carteira. Aqui está para você conectar a sua carteira, tem diferentes opções de carteiras, você escolhe, aí a partir do momento que você conecta a sua carteira, vai ver algo como isso. Então aqui é uma carteira que chama MetaMask, conectada, você vê ali o seu balanço, aqui no caso estou na rede da Ethereum, então você vê quantos Ethers você tem, e aí você consegue navegar por todo o aplicativo, por todo o marketplace, fazer leilões, anunciar itens específicos, etc. É interessante perceber que a carteira digital ela já está ligada ali como uma extensão do seu browser. E aí, através dela, essa única extensão, você entra e logue em tudo, sem precisar ficar repetindo um monte de senhas várias vezes. Aí, o mundo de finanças descentralizadas. Então, aqui, evento de mercado financeiro é um tema super relevante, onde a gente tem muito ganho de eficiência econômica. Por quê? Ao você ter essa desintermediação de transações, isso no mercado financeiro tem um impacto enorme nos diferentes segmentos. Então, por exemplo, uma negociação de uma ação, por exemplo. Hoje, você para negociar a ação, você vai acessar através de um banco a bolsa de valores e do outro lado tem outro cara em outro banco acessando a bolsa de valores. Um está dando a oferta de venda, o outro a demanda para comprar e aí o preço se equilibra e faz a transação. O que acontece? Tem vários intermediários no meio do caminho.
Isso torna o processo mais lento, tem mais ruído de comunicação, então pode ter mais falhas em uma transação e tem mais taxas envolvidas nessa negociação. Quando você entra no mundo de finanças descentralizadas, todo o papel desses intermediários ele é codificado nos contratos inteligentes que o ZD estava explicando para a gente. Então, nesse contrato, ele vai estar falando, olha, se tal pessoa listar um token, seria tipo uma ação, para vender nesse lado, e o outro quiser dar dentro das stablecoins, que é a moeda atrelada ao dólar, do outro lado, para efetuar essa negociação, um manda para cá, o outro manda para lá, isso tudo dentro do contrato, o contrato auto-executa essa transação e você corta todos esses intermediários. Isso acaba ficando muito mais rápido e mais barato. Aí, saindo da negociação de ativos, empréstimos, por exemplo, mesma coisa. Hoje, de um lado tem o tomador de empréstimo e do outro lado tem o poupador que está emprestando. Hoje, esses empréstimos são intermediados por bancos e instituições financeiras. Através desses contratos inteligentes, dessas aplicações de finanças centralizadas, você consegue fazer a mesma coisa dentro de um contrato inteligente. Você dá algo de garantia aqui e toma um empréstimo ali. E o que acontece? Ele está monitorando o valor da sua garantia e o valor do seu empréstimo. A partir do momento que o valor da sua garantia, ele, se por um eventual acaso, acaba caindo o valor e você vai ser liquidado, ou seja, vai ter uma chamada de margem para que você coloque mais dinheiro em garantia, ou você vai perder aquela garantia para pagar o seu empréstimo e o cara não ter um risco de contraparte, o contrato executa tudo isso automaticamente. Você não colocou mais na garantia e ela bateu o valor do empréstimo, ele vai auto-executar a sua garantia e dar para a pessoa que te emprestou, eliminando todo o risco de contraparte através desse sistema automatizado em contratos inteligentes. E aí também só o termo stablecoin é muito importante porque ele destrava esse mundo todo, esse ecossistema descentralizado, sem a necessidade de se expor à volatilidade de criptomoedas nativas. Então, acho que como todo mundo aqui sabe, um Bitcoin, um Ethereum ou as mais diversas criptomoedas nativas de blockchain, por ser um setor ainda embrionário, ainda nos seus estágios iniciais de desenvolvimento, ele tem muita volatilidade de preço. Então, já tem muitas pessoas, instituições financeiras, interagindo com todo esse sistema de Web3 e muitas vezes usando essas stablecoins, essas moedas atreladas a uma moeda fiduciária, que seria $1, R$1, euro, ou até a ouro, a prata, a imóveis, pode ter inúmeros tipos de moedas de valor estável nesse ecossistema. Aqui é demonstrando um protocolo de empréstimos centralizado, que é o principal protocolo de empréstimo centralizado hoje, chama Aave. Aqui está na rede da Ethereum, você vê a carteira ali conectada com ele. E aqui de um lado, realmente está meio ruim, não dá para ver muito bem, mas desse lado seria o que você está supplying, então o que você está colocando lá, que pode ser ou você dando de empréstimo a alguém, ou você simplesmente usando como garantia para tomar um empréstimo, e ali do outro lado, o que você tomou de empréstimo. Então, dessa forma, você consegue colocar aqui uma garantia emprestando para alguém, e do outro lado, tomar algo emprestado para fazer, seja lá qual operação você quiser fazer. E aí lembrando até uma coisa que é importante, pessoal, justamente por conta de toda essa questão de desintermediação, você acaba beneficiando muito o usuário, tanto para o cara que está emprestando dinheiro, quanto para o cara que está tomando empréstimo. No sentido de que ele consegue tomar empréstimo a uma taxa mais baixa do que ele encontraria em outros provedores desse mesmo serviço, dentro de um ambiente tradicional, digamos assim, e quem está emprestando também ganha um yield em cima disso. Então, é um ecossistema bem legal, bem fascinante mesmo. E nisso, quem que define a taxa que você vai lucro ou o outro vai pagar? É um equilíbrio do mercado. O então, está sempre sendo codado, né? É o equilíbrio do mercado. Então, se as pessoas estão demandando muito empréstimo, ele vai reduzir a taxa. Isso aí é a valorização da moeda, não é? Não. Você coloca para emprestar, não tem, além da valorização, um lucro. Tem uns juros.
tem os juros do empréstimo. Os juros do empréstimo é uma relação oferta e demanda ali. Então, por exemplo, você colocou, muitas pessoas estão querendo emprestar o Ether, por exemplo, que é a moeda da rede Ethereum. Se está com uma oferta muito grande de Ether e a demanda para tomar emprestado não está tão alta, a relação oferta e demanda vai colocar os juros mais altos para que as pessoas queiram... Não, aliás, vai colocar os juros mais baixos, nesse caso, para que as pessoas tenham mais incentivo para tomar Ether emprestado e fazer outras operações. E do outro lado, se tem poucas pessoas querendo emprestar e muitas querendo tomar emprestado, ele vai aumentar os juros e aí mais pessoas vão querer emprestar e menos pessoas vão querer tomar emprestado porque vão pagar uns juros mais altos. Isso aí ela vai estar alavancando para investir em... Pode ser uma opção de alavancagem. Pode ser uma plataforma bem usada para alavancagem financeira. Dois As, B. Bom, aqui outros dois exemplos de produtos financeiros desse mundo de finanças centralizadas. Então, aqui é simplesmente uma interface da Uniswap, que é a maior bolsa descentralizada, onde você está fazendo uma troca de ativo. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando o STC para comprar Matic, que é o token de uma outra rede. Aí, simplesmente, você executa aqui, você clica para executar, você vai pagar uma gas fee, que é uma taxa de transação da rede, mas por exemplo, nessa rede, que é uma rede já muito escalável, uma taxa bem baixa, e aí você vai fazer essa troca com uma outra pessoa que você nem sabe quem é ou em que lugar do mundo está, mas você consegue confiar, tipo, ao mandar o STC, você vai receber o outro token que foi acordado na negociação e tem um contrato ali por trás intermediando isso. Já do outro lado, é uma interface Pro do que chamam de Liquidity Pool, são pools de liquidez. Então, isso é um novo mecanismo que surgiu nesse ecossistema para dar liquidez para o mercado, para as negociações em pares de ativo. Como que funciona isso? É um pouquinho mais complicado, mas se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Você vai criar como se fosse uma estrutura de um fundo, onde a pessoa, para ela entrar nesse fundo, ela vai depositar um par de moedas. Então, seguindo esse exemplo, ela vai depositar o SDC e Matic. Ela vai colocar essas duas moedas dentro do fundo. Aí, outra pessoa que quer comprar uma dessas duas moedas, ou comprar uma e vender a outra, ela vai nesse fundo e ela vai falar, eu quero comprar o SDC, toma Matic. E aí ela vai negociar contra o fundo. O que acontece? Tem uma taxa de negociação. E essa taxa, ela vai para as pessoas que emprestaram as moedas para o fundo para ter essa liquidez de negociação. Então, basicamente, as pessoas emprestam um par de moedas para o fundo para que as outras pessoas possam negociar com uma dessas duas moedas e a que emprestou o par de moedas, ela recebe a taxa da negociação em troca. É um incentivo para ter ali uma renda passiva dentro do mercado cripto. Dá para dizer que é tipo um market maker? Automated market maker. É uma evolução de um market maker. É um market maker automatizado. E todo esse conceito de liquidity pool também é muito importante, principalmente porque em plataformas como essa você não tem um order book, você não tem um livro de ordem clássico. Então, quando você não tem isso, se o cara quer trocar um volume muito grande, ele tem uma chance de ter um slippage muito grande. Ou seja, vamos supor que eu quero comprar 1 milhão de Matics, tem $1. Se não tem liquidez no mercado, eu vou comprar um pouco de Matic a cada preço. Eu vou pagar muito caro pelo lote no final. Quando você coloca um pool de liquidez, tem pessoas dando liquidez para isso, o seu slippage é muito menor. Então, por mais que você compre um volume muito grande, você acaba pagando um valor cada vez mais próximo do preço inicial que você viu na tela. Então, isso é muito importante para que todo esse money lag, digamos assim, funcione. E é engraçado que esse mito de moeda comprando moeda, vendendo moeda, tem mercado de ação, papéis, né? Atrelado a uma empresa e moeda, né? E é tudo self-custody. Então, assim, a custódia desses ativos sempre fica com você e sempre fica na sua carteira. E o que por exemplo, dá credibilidade para essas moedas? Então, aqui, o termo moeda
ele pode ser um pouco enganoso. token. São tokens, O que no que final dá- das O contas. que dá credibilidade ou faz, além de, óbvio, né, da situação do mercado, dá o valor Valor ao token. nesse Ótima pergunta. Tem algumas formas de você gerar valor a um token. E aí é uma estrutura que a gente chama de tokenomics. Então, uma empresa emitiu um token na empresa, como que eles vão fazer esse token ter valor? Token pode ter valor de governança, por exemplo. Então, como funciona isso? Quando você compra um token de governança, você tem poder de voto dentro da empresa. Então, você pode votar em decisões sobre o desenvolvimento e próximos passos da empresa. Tem um token de utilidade, que é o token que ele vai, por exemplo, te permitir pagar essas gas fees, essas taxas de transação das redes e interagir com a rede. Então, você vai usufruir de todo o ecossistema de aplicações dentro daquela rede. Ou, por exemplo, pode ter um token de crédito de carbono. Então, você compra esse token de crédito de carbono para neutralizar a sua pegada de carbono do outro lado. Ou, por exemplo, pode ter um token de uma commodity, lastreado a uma commodity. Então, vamos dizer soja. Você emite um token de soja e um token vai representar um quilo de soja. E aí você consegue, através desse token, tomar empréstimo usando o seu armazém de soja como garantia, vender a soja para um estrangeiro na Europa, recebendo um adiantamento do pagamento atrelado ao token. Então, você pode gerar diversas utilidades no ecossistema blockchain que criam valor àquele token. Aí, por exemplo, essa parte de commodities. Quem tokeniza o commodity é quem possui o commodity. É isso. Então, Sim. por exemplo, eu tenho um agronegócio que eu planto soja e aí deu X toneladas de soja esse ano, né? Eu divido essas toneladas em, por exemplo, em quilos. Aí cada quilo dessas toneladas que eu produzi esse ano são referentes a um token, por exemplo. Aí a pessoa pega e compra um token, então ela tem 1 quilo de soja. E vamos lá, como que essa liquidez dessa soja é garantida? E se de repente, por exemplo, o silo estoura, vai tudo embora, cai na lama e metade da produção sumiu. O que acontece? Ótima pergunta. É complicado, não? É complicado, mas tipo assim. Tá, então a pessoa que tem a produção de soja, por exemplo, hoje, o que ela vai fazer? Ela tem todo o plantio de soja, essa soja é colhida, e aí ela vai ser armazenada por um tempo até ela ir para distribuição, até ela ser enviada. O que é uma das dores dessa pessoa produtora de soja, por exemplo, no Brasil? A soja, quando ela está armazenada, ela não tem utilidade nenhuma. Ele não consegue fazer nada com aquela soja armazenada, porque a soja vai ficar armazenada 1 mês, às vezes vai ficar 6 meses, às vezes vai ficar 1 ano. Dinheiro parado. Exato, dinheiro parado sem utilidade alguma. Então, idealmente, a pessoa, quando ela quer tokenizar essa soja para gerar utilidade à soja, primeiro, idealmente, ela deverá contratar uma auditoria terceira para garantir que os 1.000 tokens que ela está emitindo referentes a 1.000 toneladas de soja, sendo um token 1 tonelada, e realmente nessa paridade. Então, realmente, um token vai ter 1 tonelada ali no armazém. O risco de ter uma doença no plantio, ou não choveu e a soja morreu, isso é mais na fase do plantio. Por isso que acaba que a soja ela vai ser tokenizada quando ela estiver armazenada já. Não é tokenização disso. Exatamente. E aí também tem muitas utilidades para o cara que compra o token. Por exemplo, eu necessito de soja na minha produção terceira. Eu vou precisar de soja daqui a 3 meses. Só que eu não quero pôr o meu negócio em risco de perder a minha margem na venda do meu produto, porque o preço da soja disparou. Então você pode fazer um hedge de preço, travando o preço na soja hoje. Então ele vai lá, ele compra os tokens de soja hoje, pagando no preço ao mercado hoje, para daqui a 1 mês
ele pode pegar esses tokens e ir lá onde a soja está armazenada e falar, ó, toma os 1000 tokens, me manda as minhas 1000 toneladas de soja. Diga. A gente quer saber em relação ao Bitcoin e ao Ethereum, ou essa que dá valor a elas? Tá. Então o Ethereum, por exemplo, ela é uma camada base de blockchain, tá? Então, que nem hoje, você tem a internet, tá? Que é a camada base da rede, e em cima da internet estão construídas diferentes aplicações, seja uma rede social, seja um RAP, seja uma conta bancária, isso são tudo aplicações em cima da internet. Nessa nova versão da internet, a Ethereum ela age como a camada base. Então, Ethereum é a rede da internet. O que acontece? Em cima dela vão surgindo diversas aplicações. Como a gente está contando aqui do DeFi, agora a gente vai falar de NFTs. E aí, para as pessoas interagirem com essas aplicações, elas pagam uma taxa de transação para a rede Ethereum. Então, ela tem esse valor de utilidade. Se eu vou lá e, por exemplo, aqui, eu quero fazer essa transação. Aqui, realmente o projeto está ruim, mas dá para ver que ele está me cobrando 20 centavos para fazer essa transação. Então, o que acontece? Esses 20 centavos eu estou pagando para a rede Ethereum. E para eu pagar esses 20 centavos, eu vou ter que pagar no token da rede Ethereum, que é o Ether. Então, isso gera uma pressão de compra no token da rede Ethereum para uma oferta limitada. Porque assim, se ele tem um valor de utilidade, você consegue sempre copiar o protocolo de um token, né? Como assim copiar o protocolo do token? Copiar o código do token. Você consegue, tipo, por exemplo, o Dogecoin. É a cópia do protocolo do Bitcoin. Então aí você estaria transferindo a utilidade para essa nova moeda. Mas quem vai usar aquela moeda? Exato. Só a empresa vai construir alguma coisa lá. Se até por ter open source, então, tipo, essas redes, elas são de código aberto. Então, como você está falando, se você quiser hoje abrir o computador e ver todo o código de programação da rede Ethereum, você consegue. E você pode copiar o código, colar e falar, ó, pessoal, agora essa é a minha rede Z-Summit, que é igual à rede Ethereum. Só que você tem que ter algum diferencial para que as pessoas que usam a rede Ethereum hoje saiam da rede Ethereum e agora usam a sua rede Z-Summit ali, e foi uma cópia. Então, você tem acesso a isso, mas você tem que trazer novos diferenciais para que as pessoas migrem de uma para outra. As outras pessoas usam isso. Sim. Você investe em Bitcoin, Ethereum especificamente, são cases diferentes, tá? A Ethereum é realmente essa rede com aplicações em cima. Você investe nela num viés de, você pode ser só um especulador de preço, então você está falando, acho que a demanda pelo token vai aumentar porque estão surgindo novas aplicações, estão surgindo novas utilidades, cada hora isso vai ter uma demanda maior e oferta é limitada, então o preço dela vai subir e eu quero ganhar com essa valorização de preço. Então muita gente investe com esse viés de ganhar na valorização. Ou, por exemplo, a gente é uma empresa de cripto. A gente interage com essa tecnologia todo dia. A gente está escrevendo contratos inteligentes para colocar na rede, a gente está comprando tokens, vendendo tokens. Cada transaçãozinha que a gente faz com a rede, a gente está pagando uma taxa para eles. Então a gente precisa comprar o token da rede Ethereum para pagar essas taxas. De oferta de token? Não. Ela não tem um limite na oferta pré-determinado como o Bitcoin. Inclusive, teve uma atualização no ano passado que tornou a oferta deflacionária. Então, eles têm um mecanismo que chama Burn, que nessa taxa que você está pagando de transação, parte dos tokens que você está pagando para fazer a transação estão sendo tirados do mercado. Ou seja, isso gera uma oferta cada vez menor do token para uma demanda cada vez maior, que é mais um driver para aumentar o preço do token. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Gabriela. Gabriela, a pergunta é muito boa, tá? Essa discussão que a gente tem hoje, qual que é o valor intrínseco de determinado token,
vai muito de pessoa para pessoa, mas tem como quantificar isso de algumas formas. Quando a gente pensa no Bitcoin, eu não sei qual que é a sua familiaridade com isso, ou qual que é a familiaridade das outras pessoas com isso também. Bitcoin hoje ele utiliza um mecanismo de consenso, ou seja, para você validar tudo isso que acontece na rede, para você registrar essas transações dentro de cada bloco, nessa cadeia de bloco infinita, que se chama Proof of Work, que é o prova de trabalho. Então, quando você pensa em valor intrínseco do Bitcoin, justamente por ele ser uma infraestrutura completamente diferente da Ethereum, por essa impossibilidade de você construir uma série de soluções e aplicações em cima dele, talvez o valor intrínseco dele, para algumas pessoas, seja propriamente um código imutável, uma talvez reserva de valor que você possui, porque você não consegue mexer, hoje você não consegue mexer nessa oferta limitada que ele tem capada de 21 milhões de unidades. Então ele pode ser usado como uma reserva de valor. A partir desse momento, ele começa a ter um pouco mais de valor para você. Mas se você quer ir para uma coisa que é um pouco mais tangível, saindo um pouco mais desse leque um pouco mais libertário, digamos assim, você se livrar da moeda fiat, emitida por exemplo, um Banco Central dos Estados Unidos, você pode pensar que o valor real que você tem no Bitcoin é fruto de quanto você gastou pensando em energia elétrica para produzir uma unidade de Bitcoin. Hoje tem um gasto energético muito grande para você fazer isso. Você precisa de várias máquinas minerando, ou seja, resolvendo uma série de equações matemáticas para registrar uma transação, para receber essa recompensa e minerar um Bitcoin por bloco, por exemplo. Então, você tem um custo aqui. Então, vamos supor, você gastou $15 mil para emitir um Bitcoin, pensando toda a infraestrutura e energia elétrica também, talvez esse seja o valor intrínseco para você. E a gente sabe que a energia não é ilimitada no mundo. Então, acaba tendo um pouco mais de valor à medida que o homem não consegue produzir energia de uma forma ilimitada em uma velocidade tão rápida. Mas, por exemplo, eu sei que ele foi uma moeda que não tinha limitação, mas suponhamos que tivesse. E aí, por exemplo, ela morre, todo mundo fala assim, o Bitcoin é um lixo, todo mundo gosta de Bitcoin. Acabou assim, né? Se todo mundo realmente falar que sim, beleza. Se todas as mineradoras desligarem a operação, ok. Porque assim, quando você pensa nessa rede, nessa infraestrutura distribuída, eu vou ser um pouco rápido por conta do tempo aqui, tá? Quando você pensa em toda essa infraestrutura, se você não tem essas pessoas rodando esses nós, e você não tem um monte de pessoa gastando energia elétrica, ligando máquinas para fazer o registro dessas transações, você tem uma rede frágil. Os usuários podem migrar. Se quem faz a manutenção dessa rede não migrar, ela é frágil, logo não tem valor. Hoje a rede Bitcoin é a rede mais segura do mundo. Isso é fato. Não... Vamos supor assim, para você fazer alguma mudança significativa, você deveria ter 51% de todo esse poder. Hoje, para você fazer isso, matematicamente falando, seria equivalente a cada pessoa do mundo ter 17 mil MacBooks Pro, plugar eles na rede, para tentar mudar um consenso. Você acha que é possível fazer isso hoje? Soa meio impossível. Então ela é a rede mais segura. Então toda essa parte de segurança para registro também tem o seu valor. Diga, e aí a gente vai acelerar porque senão não vai dar tempo. Tem um exemplo do outro lado do Ethereum. Sim. Proof of Work e Proof of Stake. E assim, houve uma centralização das corretoras em relação a essa manutenção. Você tem que lavar, como vocês veem isso que está no parte a mudança de valor da Ethereum e a centralização do A mudança de Proof of Work para Proof of Stake, na verdade, ela ajuda na descentralização. Porque o Proof of Work, como você estava falando, é um mecanismo de consenso que é muito mais caro para você participar dele. Então, tanto para você comprar todo o maquinário necessário para ele, como o consumo energético, que é extremamente alto. Quando você migra para o Proof of Stake, qualquer pessoa com um computador, com o hardware necessário, pode ir na sua casa, abrir o computador, alocar tokens em staking e ficar validando a rede. Então, isso possibilita com que muito mais gente ao redor do mundo consiga entrar e participar da validação da rede, o que torna a rede mais segura. Então, foi um grande avanço, foi o maior update assim, do mercado, a maior atualização do mercado, porque possibilitou com que muito mais pessoas entrassem para validar transações na rede
e com que a rede se tornasse muito mais econômica, energeticamente falando. E aí, até só o último ponto para a gente fechar esse aspecto, quando a gente pensa no Bitcoin, e nessa perspectiva que você está batendo mesmo, que é da centralização e descentralização, você pega 5, 6 maiores mineradores de Bitcoin no mundo, você tem mais de 38% do poder computacional da rede. Então, assim, é descentralizado, mas não é dessa forma. A descentralização reside muito mais realmente nessa questão dos nodes espalhados, que é uma mecânica diferente do registro que é feito pelos mineradores, tá? É que a teoria legal trouxe uma participação muito grande. Sim. Só que a maior participação é feita por uma plataforma descentralizada. Que chama Lido. Aí a gente não consegue entrar nos dados porque tem outra participação. Não. Não, ele teria que ter uma maioria, assim, mais do que 51% da rede. Só que falando aí, então, pô, já é uma rede multibilionária e muita, tipo, por mais que tenham algumas corretoras que detenham uma porcentagem bem relevante, também tem vários fundos, tem pessoas, e são corretoras em diferentes lugares do mundo, então a Coinbase nos Estados Unidos, ou outras corretoras ao redor do mundo, bastante corretoras na Ásia, na Europa, aqui no Brasil, acaba distribuindo bem esse poder, por mais que grandes instituições ainda vão ter uma participação relevante ali no consenso mais do que o varejo, né? E aí, pessoal, eu fico falando aí um dos últimos pontos da apresentação, quando a gente pensa em NFTs, esses tokens não fungíveis, muita gente confunde e acaba achando que é só arte digital. Mas não é só isso, e o principal valor dessas coisas é que é um certificado de propriedade. Talvez até mesmo como um título de que você é sócio de um clube, título de que você é sócio de um clube de pinheiros, só que isso tokenizado, você consegue negociar de uma forma mais simples. Quando a gente pensa nisso, nesses certificados de propriedade únicos, a gente tem algumas aplicações. Tem as Profile Pictures, que é mais voltado para essa parte de identidade digital única. Então, com o que eu me identifico nesse ambiente Web3, desde que eu vou usar de foto de perfil, isso é um NFT único. Arte e música, pensando um pouco mais na perspectiva de monetização da produção artística, sem ter que compartilhar com algumas plataformas de entretenimento e distribuição, como, por exemplo, o Spotify. Gaming, itens digitais únicos, exemplo dos testes que eu dei lá atrás, são realmente do usuário. Essa parte de utilidade, mais voltada para a etiqueteria, e também essa parte de memberships. Hoje, quando vocês, imagino que muitos de vocês vão em festas, e provavelmente a maior parte da galera que vai em festa universitária, é difícil, né, comprar um ingresso de um terceiro, sem ser na plataforma, você nunca sabe se ele já foi usado ou não, você consegue resolver isso com NFTs. O cara não vai conseguir usar 2 vezes o mesmo ingresso. Você resolve 2 coisas na mesma tacada. Primeiro, que o ingresso é verdadeiro. Segundo, que você não consegue usar ele 2 vezes. Então é muito legal. E muito provavelmente as coisas vão começar a migrar também nesse sentido para a utilização da tecnologia blockchain. Então essa parte de mundos virtuais, as propriedades do metaverso também são representadas através de NFTs e essa parte de registro de propriedades e outros itens do mundo real. E um exemplo é, por exemplo, o registro de imóveis através de NFTs e não através de uma escritura, no cartório, o papel que pode ser danificado, etc. Exato. E até nessa parte do ingresso, por exemplo, que ele deu ali das festas universitárias, até mais do que você garantir que não vai usar 2 vezes, porque hoje em dia já vai, se for entrar na balada com o ingresso que alguém já entrou, ele vai apitar vermelhinho e você não vai entrar. Mas a compra do ingresso, quando deu sold out, não consegui comprar, vá no grupo do Facebook que está procurando. Você consegue garantir que o cara não simplesmente tirou um print do ingresso e mandou um para você, mas também mandou para mais 5 pessoas no mesmo ingresso. Aí o primeiro que entra e os outros não vão entrar. Por quê? Você vai usar de novo o contrato inteligente, ele vai ser obrigado a mandar o ingresso, que ele é garantido por ser único, por ser uma NFT, que é um token não fungível, ele manda para o contrato, você paga para o contrato, o ingresso está aqui, o dinheiro está aqui, ok, pode fazer a transação e mandar um para um e o outro para o outro. E aí, pessoal, pensando, olhando para tudo isso que a gente explicou, em como a gente se posiciona em relação a tudo isso, contando um pouco da história, porque, a mente cripto, a mente está surgindo agora, mas a gente, enquanto BTG, a gente está bastante tempo já no mercado. Em 2017, a gente começou a receber muitas dúvidas de vários clientes, querendo entender o que era cripto, o que era Bitcoin, compro, vendo, caramba, isso aqui estava $3.000 ontem, hoje está 9, 10, 12, 20. O que eu faço com isso?
Então a gente precisava entender um pouco melhor como tudo isso funcionava. Então a gente começou a montar alguns grupos de estudo para entender tecnologia, para ver se aquela parada realmente tinha valor. Uma vez que a gente conseguiu estudar, realmente desenvolver uma consciência em relação a tudo isso, tem valor, tem jogo, como que a gente consegue colocar isso para operar dentro da estrutura. Em 2017 a gente começou a operar isso de uma forma proprietária, então a gente começou a fazer trade, um pouco mais voltado para essa parte de arbitragem, que existia muito lá atrás. Em 2017 o preço do Bitcoin aqui no Brasil era o preço dele nos Estados Unidos era um preço completamente diferente, então você conseguia ganhar um pouco nessa arbitragem. Em 2018, 2019, a gente começou a olhar mais para essa parte de tokenização, principalmente por conta da evolução da Ethereum e de todas as possibilidades que a gente via com essa infraestrutura, e a gente lançou um projeto de tokenização de uma carteira de imóveis recuperados, tá? Então, através disso, a gente fez uma distribuição desse produto. Então, pessoas de outros países conseguiam investir no mercado imobiliário brasileiro sem ter a necessidade de ter uma conta aqui no país. Então, o cara tinha um token, esse token representava uma cota de um fundo que era gerido pela Enforce, e a Enforce comprava ali imóveis recuperados no leilão, imóveis estressados, depois você vendia eles por um preço mais caro, jogava tudo isso dentro de um contrato inteligente e já fazia a distribuição de forma automática para todo mundo que era detentor dos tokens. Então, você tinha 1% de todos esses tokens que a gente emitiu, você recebia 1% de todo o lucro que a gente conseguiu com todas as operações. O projeto foi fechado há alguns meses, então assim, foi um sucesso, muito bom para a gente aprender com isso e para realmente ficar apaixonado por essa tecnologia. Aí, em 2021, a gente lançou o BTG também, fundos cripto, o Bitcoin 20, o Ether 20, também o Bitcoin 100, que era 100% de exposição em Bitcoin, só comprado mesmo. Ether 20, Bitcoin 20, 20% de exposição, resto alocado em fundos de renda fixa, tá, pessoal? Olhando para tudo isso, a gente ainda precisava de mais, a gente precisava criar realmente uma plataforma de investimento para as pessoas em cripto. Então a gente criou a Mint, e eu chamo de plataforma de investimento não de corretora, porque não é só corretora, não é só comprar e vender. Dentro da Mint você consegue ter acesso a uma trilha de aprendizado, ter acesso a uma série de conteúdos em vídeo, em texto, em apostila. Então tem tudo pronto lá dentro para que você realmente invista com mais segurança e realmente tenha ali um pouco mais de conhecimento no que você está investindo, tá? E aí, ao longo desse ano aqui, a gente já lançou cripto sendo distribuído em vários outros canais do BTG, como por exemplo o BTG Investimento, a gente já oferece cripto lá para os clientes. Então tem várias plataformas, vários caminhos para você que tem uma conta lá no BTG investir em cripto. Falando de cripto, Produto, você disse com uma base com fundo de cripto? alguma coisa Não, assim. só o token. A gente tem lançado cada vez mais produtos, então a gente criou a Mint com o principal propósito de criar uma relação com investidores, onde a gente ajuda eles a entender mais sobre o mercado, a se informar sobre o mercado, estar atualizado do porquê que está acontecendo tais movimentos no mercado. Então a gente está sempre produzindo conteúdos sobre tudo isso, canais de aprendizado, análise de empresas e tokens específicos, e a gente também tem desenvolvido novos produtos. Então a gente vai lançar agora o Imortal, que é o token do Grêmio, então uma espécie de sócio torcedor inovado, com mais utilidade, mais funções. Então, Grêmio. estão fazendo parcerias com Exato. o projeto de mobilização. Exato, e aí a gente está sempre conversando com o Banco Central, com a CVM, para ver dentro desse ecossistema o que a gente pode já lançar, já ofertar para os nossos clientes e está sempre oferecendo o produto mais novo do mercado, com as melhores tecnologias disponíveis. Então, o último recadinho aqui nesse slide, pessoal. Querem trabalhar com cripto? Fiquem ligados no LinkedIn da Mint, que direto está rolando vaga lá. Então, vocês têm interesse um pouco mais por esse setor, não deixem de acompanhar a gente também. E aí, contendo um pouco sobre CBDCs, que são as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais ao redor do mundo. O que acontece? Vendo todo esse desenvolvimento tecnológico e todas as possibilidades que a tecnologia blockchain abre, os governos também começaram a falar como que eu posso usufruir disso tudo a meu favor. E aí vieram algumas soluções, algumas inovações usando o que eles chamam de CBDC, que é a moeda digital criptografada. Então a criptomoeda interage com diferentes redes blockchain e o governo mantém um controle sobre a oferta monetária
da moeda do Estado. Fazendo isso, usando a tecnologia blockchain, quais são os benefícios para o governo? Você tem uma maior rastreabilidade do dinheiro, você tem transações internacionais instantâneas, você tem um maior controle de dados e você pode usar isso de inúmeras formas. Então, por exemplo, a rastreabilidade do dinheiro. O governo, o Estado está querendo incentivar o desenvolvimento de uma indústria específica. Então, vamos dizer, energia renovável. O que eles vão fazer? Eles vão dar empréstimo para empreendedores que estão inovando no setor de energia renovável com juros mais baratos, para incentivar que tomem empréstimos e desenvolvam nesse setor, e ele consegue determinar, você precisa investir esse dinheiro que está tomando emprestado em um período de 1 ano no setor de energia renovável. Ele consegue programar isso no dinheiro e garantir que a pessoa está tomando aquele empréstimo de fato para investir em energia renovável, que ela de fato vai alocar o dinheiro em determinado período de tempo. Então ele consegue incentivar e aquecer diferentes setores da economia com mais facilidade, com mais controle. As transações internacionais, uma espécie de PIX mundial. Então a gente já viu que o PIX, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você faz um PIX, cai na hora na conta do amiguinho. Você vai poder fazer isso de forma global, usando a tecnologia blockchain e o controle de dados também. Oi? Possivelmente sem taxa. Possivelmente sem taxa com taxa muito baixa. Você tem algo avançado, ele vai entrar em real, sim. Sim, R$1. E aí eu até vou aprofundar um pouco nisso. Aqui só um mapa mostrando como os países ao redor do mundo já estão olhando para isso. Então a imensa maioria já em fase de desenvolvimento. Esses dados são de 2022, mas o Brasil anunciou agora no mês de março o início do projeto piloto do Real Digital. Então a gente já está fazendo testes com uma versão do Real que interage com blockchain, interage com a rede de Ethereum e todas as aplicações da rede de Ethereum que a gente está comentando aqui. E esse teste vai ser reavaliado no começo de 2024 para decidir se vamos seguir mesmo com a tecnologia que tem usado hoje ou vamos tentar outro tipo de tecnologia blockchain. Mas você vê que vários países do mundo todo já estão fazendo isso. Uma Nigéria, por exemplo, já está rodando 100% usando uma CBDC. El Salvador tem usado Bitcoin. Então a gente vê países do mundo todo já adotando a tecnologia. Um pouco do projeto Banco Central. O legal que ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe, tudo começou no Pix. Então eu imagino que todo mundo aqui já tenha feito um Pix. Todo mundo usa o Pix no dia a dia. E esse foi o primeiro passo do Banco Central para a gente chegar no Real Digital. Então, vendo toda essa inovação tecnológica, o blockchain possibilitando transações 24 horas por dia, 7 dias por semana, claro, por que a gente não desenvolve um sistema nosso que a gente já possibilite isso dentro do país? Segundo passo, que já foi dado ano passado, é o Open Finance. Eu não sei o quanto vocês sabem o que é Open Finance, mas basicamente agora os bancos já estão integrando com essa tecnologia do Banco Central e você pode ter uma conta no BTG, uma conta no Itaú, uma conta no Santander, e você não precisa mais ter 3 aplicativos, ficar entrando nos 3 aplicativos e falar, eu tenho tanto investido aqui, tanto ali, minha conta corrente aqui está com mais, manda para cá para pagar o cartão. Você consegue centralizar todos os seus dados financeiros em qualquer uma das contas. Então hoje no meu aplicativo do BTG, eu já consigo ver o que eu tenho investido na conta corrente no Itaú. Eu centralizo a informação de todos os meus bancos em um aplicativo de um banco. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo, que foi dado agora no mês de março, foi o início do projeto, do piloto do Real Digital. Então agora estão rodando já o Real Digital, estão focando agora principalmente em títulos de infraestrutura federal, então dívidas de infraestrutura, e no próximo ano ele vai ter uma reavaliação de como foi toda essa missão, quais foram os ganhos reais de eficiência nos processos envolvidos e se vamos seguir, em 2024 já possivelmente estaremos todos usando o Real Digital interagindo com blockchain. E aí até só um ponto aqui muito interessante em relação ao Real Digital, é que ele vai usar muito da arquitetura EVM, da Ethereum Virtual Machine,
Então, ele realmente vem com uma proposta bem parecida com o que a Ethereum já oferece hoje, principalmente em relação a essa parte de programabilidade, você conseguir construir coisas em cima dessa infraestrutura. E já foi dito várias vezes por todos os representantes do BC que há uma intenção muito clara de conseguir integrar todo esse projeto do Real Digital com o ecossistema de DeFi. Então a gente vai começar a ver uma coisa bem interessante nos próximos anos, pensando muito mais na convergência de todas essas camadas, e realmente a gente vê que é cada vez mais claro que toda essa parte de blockchain, de registros distribuídos, caminha realmente para ser aí os próximos trilhos, os novos trilhos do mercado financeiro como um todo. Bom, aí aqui só para dar um panorama assim do qual que é a estrutura do Real Digital, que o Zé acaba de mencionar, ele vai ser compatível com a rede do Ethereum, na estrutura que estamos desenvolvendo e testando hoje, ele é compatível com a rede do Ethereum, com essas aplicações que a gente tem falado. Você pode usar diferentes características de uma rede, então ele vai ser uma rede permissionada, que a gente chama, onde não é que nem uma Ethereum ou um Bitcoin, que nem a gente estava falando, que qualquer pessoa pode ir lá, pode interagir, pode ter um poder de voto dentro da governança disso. Você precisa de autorização do Banco Central para construir e fornecer novos produtos, novas funcionalidades dentro dessa rede. Ele vai ser feito em duas formas, uma que é o próprio Real Digital, que vai ser a reserva bancária e contas de liquidação, que é o que está lá por trás, que a gente não vê tanto, e o real tokenizado, que é esse real digital na mão da população, do varejo, de toda a população brasileira, transacionando em depósitos em instituições financeiras, contas em instituições de pagamento, títulos de dívida pública e etc. E aí, pessoal, eu ia falar um pouquinho mais do momento de mercado que a gente está hoje, mas aí a gente manter essa conversa um pouco mais no P2P aí direto com vocês, porque a gente já está atrasado para a próxima palestra que vai rolar aqui na sala. Mas a gente vai estar disponível, a gente está ali no corredor para quem quiser tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Prazer estar aqui com vocês hoje à tarde, viu, pessoal?